Através desse intercâmbio que se faz entre as casas, trabalhamos com a doutrina e na doutrina, buscamos nela nossas forças, nosso entendimento, as explicações, as razões, os porquês de tudo aquilo que nos acontece no nosso dia a dia, as surpresas que nos vêm agradáveis, aquelas que não são tão agradáveis. Mas aí nós encontramos as razões, as explicações e os porquês disso tudo. Estamos num caminho de evolução, de aprendizado, e por isso acontecem tantos reveses às vezes, tantas alegrias, outras frustrações, mas tudo é previamente encaminhado. De tudo nós estamos cientes no nosso processo reencarnatório, e tudo isso só acontece porque nós precisamos ainda aprender desta forma. Eu venho falar para vocês sobre diferenças não são defeitos. O mundo hoje se ressente da falta de amor. Existe ainda o distanciamento das pessoas, a falta de entendimento, de compreensão, principalmente quando o nosso irmão não pensa, não age ou não faz da mesma forma como nós fizemos. Ele é diferente e erradamente e erroneamente nós pensamos que isto é um defeito. Na verdade, tudo isso é o encadeamento necessário. E eu começo lembrando de uma história de 6 homens que iam de uma região, de uma cidade a outra, por uma região muito montanhosa, e ocorreu, de surpresa para todos, uma forte nevasca. E eles tiveram que procurar abrigo. Um deles, que era um desocupado que perambulava pela região e que conhecia bem essa região, sabia de uma gruta onde ele poderia se abrigar. E ele entrou nesta gruta, não sem antes recolher um feixe de lenha para fazer uma fogueira e com ela se aquecer. Outro que passava por ali era um ateu, que dentro dos seus entendimentos do mundo, da forma, da criação do mundo, ele andava também por ali, e como aquele primeiro que entrara na gruta acendera uma fogueira com os restos de madeira que ele encontrara, ao ver a luz, também adentrou naquela gruta. Outro que vinha por aquela região, e aí sim a trabalho e a negócios, era um rico empresário que fazia entre uma cidade e outra os seus negócios. E ele também ingressou nessa gruta, da mesma forma como os outros, levando um feixe de lenha para fazer uma fogueira. O quarto a entrar era um religioso muito extremista, daqueles que tinham as suas ideias, suas concepções, e delas não abriam mão, e por não verem a mesma crença, o mesmo entendimento nos demais, excluíam-no sempre, pois não pensavam como ele pensava. O quinto a entrar era um lavrador humilde, muito pobre, que trabalhava naquelas regiões, no seu campo, mas que por ser inverno, aproveitava para ir de um local ao outro vendendo os seus produtos e a sua colheita. O sexto era um daqueles críticos ferrenhos, a pessoa que se dedicava quase que exclusivamente a analisar as outras pessoas, a comparar uma com a outra e fazer as suas avaliações e as suas deduções. Todos eles tiveram em comum a ideia de levarem um feixe de lenha junto, pois não era a primeira vez que eram surpreendidos por uma nevasca. Ocorre que aquela lenha que o primeiro, aquele desocupado, o sonhador que entrara na gruta, colocou na fogueira, aos poucos ia se terminando.
E ele, vendo o seu feixe de lenha e vendo os demais, ele resolveu não botar a sua lenha num primeiro momento. Deixou que outro tomasse a iniciativa. Já o ateu, vendo que o fogo se extinguia, imaginou que aquele religioso ferrenho, cheio de convicções, cheio de crença, cheio das suas colocações sempre, das obrigações de cada um para com Deus e para com os seus irmãos, seria ele quem tomaria a iniciativa. Já o empresário rico ficou aguardando que alguém colocasse, porque aquela madeira que ele tinha poderia servir para algum negócio futuro. E outro poderia fazer isto por ele, e resolveu aguardar também. Já o religioso extremista pensou que o ateu deveria colocar, pois se o mundo não foi criado por Deus, mas por uma outra forma que ele entendia, então que ele colocasse a madeira para aquecer a gruta e aquecer a todos. Aquele pobre lavrador que estava ali, vendo aquele rico empresário poupando a sua madeira, imaginou que se ele estava poupando, por que ele não poderia também? E ficou aguardando que outro tomasse a iniciativa. Já aquele ferrenho observador do comportamento das pessoas perdeu o seu tempo aguardando que alguém fizesse e analisando o perfil de cada um e calculando qual deles deveria ser o primeiro a colocar lenha na fogueira. No outro dia, de manhã bem cedo, quando os socorristas passaram por aquela região, eles encontraram 6 corpos congelados e cada um sentado ao lado de um feixe de madeira. E ao relatar no seu boletim de ocorrências, ele fez, esse socorrista, uma observação. 6 homens que morreram, não pelo frio de fora, mas pelo frio de dentro, o frio dos seus corações é que os levou à morte. Isto, se nós formos olhar de forma um pouco diferente, se encaixa na parábola dos talentos de Cristo. Cada feixe de lenha desses era uma capacidade, era um talento, era um dom que esses homens tinham e que serviam perfeitamente para completar a necessidade dos demais. Mas todos preferiram poupar os seus talentos. Ninguém se dispôs a servir a seu irmão. E isto nós ainda observamos muito nos nossos dias, os dias de hoje. Essa falta de amor de um para o outro. A falta da iniciativa de se dirigir e fazer aquilo que está ao nosso alcance em benefício do nosso próximo e sendo com isso também aquecido e beneficiado. Falta para nós afeto, porque é o afeto que faz disparar esse sentimento de amor que nós precisamos ter. E esse sentimento de amor que faz toda essa construção de fraternidade que falta tanto ao nosso mundo. O amor é uma construção diária que precisa continuar, é uma edificação que nós começamos e não temos como pará-la e não podemos pará-la, porque é ela que nos leva à elevação, ao crescimento, ao melhoramento, que em suma é a razão de nós estarmos aqui. E por longos séculos nós nos tornamos e aprendemos e costumamos ser severos psicólogos na análise dos comportamentos dos nossos irmãos, na análise das iniciativas que eles devem ter, mas que nós perdemos tempo em tomá-las, em fazer delas uso. Com o tempo, nós também nos tornamos severos como juízes ao julgarmos e darmos a sentença respectiva a cada uma das falhas de nossos irmãos,
esquecendo de olhar para as nossas e que talvez não seria tão grave a falha do nosso irmão se a nossa não tivesse acontecido primeiro. Aquela questão de ficar esperando a iniciativa do outro quando ela deveria partir de nós. O exemplo maior que nós tivemos nesse sentido foi o que o Cristo nos deu. Ao ele encontrar aquele cenário horrendo da mulher prestes a ser apedrejada por ter sido flagrada em ato condenado pela sociedade daquele tempo, ele simplesmente, quando indagado, diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém conseguiu jogar a primeira pedra, porque na consciência de cada um estava gravado os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. E também, quando aqueles homens vão embora, ele não aponta o dedo à mulher dizendo: essa situação foi tu que provocou, tu não deveria ter feito isso ou não deveria ter feito aquilo. Ele apenas se dirige a ela dizendo: onde estão os que te acusavam? Vá e não peques mais. Ele não omite que ela tenha pecado, mas não aponta a sua falha, não aponta o seu erro, apenas pede que ela não repita mais os erros que tinha cometido. Quando levam aquele homem a Cafarnaum e não conseguem entrar na casa, e aquele paralítico sobre a maca, sendo carregado nos ombros pelos seus amigos, e por fim, na ânsia e no desejo incontrolável de colocá-lo diante de Cristo, os seus amigos o colocam pelo telhado para dentro da casa. Ele ora por aquele paralítico, tira ele da sua paralisia, e mesmo sabendo de todas as atrocidades que ele cometera, e a razão e o porquê dele estar preso a um leito, ele apenas o tira desse estado de paralisia e pede a ele que dali em diante ele siga uma nova vida. Quando ele se encontra e tem os seus encontros com Judas, mesmo sabendo que seria traído por ele, ele jamais mudou a sua atenção, o seu modo de ser, e jamais o amou de forma diferente aos outros discípulos, mesmo sabendo daquilo que ele faria. Ele não explorou o erro que ele cometeria, ele não tratou-o com desprezo em função disso, mas amou da mesma forma. Também, quando os discípulos e ele se deslocavam de uma cidade a outra, na ida ele percebe que há entre eles um diálogo e que eles se afastam um pouco dele. Quando chegam ao destino, ele pergunta o que eles debatiam durante o caminho. E eles desconversam e não falam nada. No retorno depois a Jerusalém, a discussão fica mais acalorada. E ao chegarem a Jerusalém, ele pergunta: o que vocês discutiam ao longo do caminho? E eles respondem: nós estávamos discutindo para ver quem de nós deve ser o líder, quem de nós deve ser o mais destacado dos discípulos a servir o Mestre, quem de nós deve se sobressair dentro do grupo. Cristo olha para todos e pega uma criança e coloca no colo e diz: o reino dos céus é para os humildes. Ele não os acusa de serem egoístas, ele não os acusa de serem orgulhosos, mas dá a eles o recado claro de que é a humildade que prevalece sobre todos os sentimentos. Também, quando ele vai e se dirige a Pedro, sabendo que Pedro o negará por 3 vezes, ele diz isso a Pedro, que Pedro o negaria ainda
naquela noite por 3 vezes. Mas diz isso com naturalidade, não com ressentimento, com mágoa, mas também não explora a falta de coragem de Pedro quando colocado diante dos soldados e do sinédrio. Apenas ele relata isso com naturalidade, como quem dá um recado, como quem dá um aviso. Esse é o exemplo que Cristo deixou para nós. Mas nós ainda temos o triste hábito de explorarmos aquilo que é negativo nos outros, apontarmos seus erros, suas falhas e seus defeitos, esquecendo que as diferenças não são defeitos, são tudo aquilo que nós precisamos ver nos nossos irmãos e não fazermos igual a eles. Entendermos que todos nós estamos colocados, e não por acaso, na comunidade onde estamos inseridos, e que isto é um quebra-cabeças que o Criador colocou ali. Cada peça com suas diferenças, cada peça com suas qualidades e suas peculiaridades, encaixa perfeitamente para aquilo que aquele grupo precisa aprender e naquilo que ele precisa se melhorar. Alguém que tenha, porventura, um triste vício, não é se isolando numa ilha onde ele não tenha contato nenhum com aquilo do qual ele está viciado, pode dizer que está curado, ele apenas se afastou daquilo. É preciso que dentro do meio onde ele está, ele possa estar livre de fazer aquilo que lhe fazia mal. Também é exemplo de Cristo que devemos ter o amor incondicional a tudo, e assim nós compreendemos melhor, assim nós aprendemos que a intolerância do nosso irmão é um teste à nossa tolerância. O Evangelho nos diz que quando praticamos a caridade, se formos pagos com a indiferença, está aí uma prova para ver a nossa persistência em fazer o bem. Se alguém nos pagar com a ingratidão, ainda assim, nós devemos voltar a praticar o bem, porque é um teste se estamos fazendo por obrigação ou se é da nossa índole, da nossa vocação, fazer o bem aonde nós estamos inseridos. E dentro dessa questão de fazer o bem e não fazer o mal, há dentro da cultura oriental uma lenda que fala muito bem a respeito disso. Havia numa localidade uma senhora que morava sozinha. E um certo dia chegou na casa dela um sábio e pediu abrigo, pediu um lugar para morar junto à sua residência. E ela cedeu um quarto que ela tinha nos fundos de casa para que esse sábio lá pudesse ficar fazendo as suas divagações, os seus estudos, as suas concentrações, e que ali ele aprendesse a aconselhar as pessoas, atendesse as pessoas que lá viessem procurá-lo, em busca de conselhos, de ensinamentos. E por muito e muito tempo esse sábio ficou morando na casa dessa senhora, até o dia em que ela resolveu testá-lo, testar os seus conhecimentos, testar os conselhos que ele dava às pessoas. E para isso, ela contou com o apoio de 3 jovens que foram lá e provocaram esse sábio por 3 dias e 3 noites. Eles o convidaram para consumir bebida alcoólica, eles o convidaram para jogar, para participar de jogatinas, eles o convidaram para tudo aquilo que era diferente dos seus hábitos, e ele permaneceu impassível. Em momento algum ele deixou-se levar pela influência e pelos convites daqueles que estavam ali. Até que, no terceiro dia,
Eles desistiram das suas intenções, procuraram a senhora e disseram a ela que aquele sábio era incorrompível, que ele realmente seguia as suas convicções e as suas determinações. E ela pergunta: ele falou alguma coisa para vocês? Ele disse alguma coisa? Não. Em momento algum, ele se afastou da sua concentração. Em momento algum, ele deixou que nós perturbássemos a sua concentração. E ao se retirarem esses jovens desta casa, a senhora pega um cabo de vassoura e sai aos gritos correndo e expulsa de lá aquele sábio. Os vizinhos que conheciam bem essa senhora estranharam essa atitude, essa tomada de iniciativa dela diante daquele guru daquele sábio que ela tanto admirava. E ela falou aos vizinhos: não basta que não se faça o mal, mas não fazer o bem já é um mal. E em ele, não tendo aconselhado esses jovens, em ter tentado mudar os pensamentos, as atitudes, as ações deles, ele cometeu um mal. Ele deixou de agir pelo bem. E isto também é fazer o mal. Não fazer o bem é fazer o mal. Por isso, todos nós, mesmo que diante de circunstâncias que nos contrariem nossos princípios, ainda assim nós precisamos fazer a nossa parte, tentando demover esse irmão das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos, porque é o momento de nós ajudarmos ele. É o momento em que nos é oferecido a grande oportunidade de praticarmos para com ele a caridade. E o Evangelho nos diz claramente que fora da caridade não há salvação. Por isso, todos os momentos, todas as oportunidades que tivermos de agirmos no bem, de fazermos a caridade, devemos fazê-la. Não importa se é uma ação pequena, quase insignificante, ou uma grande ação. É a oportunidade que está sendo dada que não pode passar em vão, que nós não podemos deixar que seja providencial aquele momento, porque é a oportunidade que nos está sendo dada. E todos nós, para isso, iniciamos a nossa caminhada, a nossa vida de encarnados dentro de um lar. E este lar é a grande escola que nós temos. É dentro dele que nós aprendemos a desenvolver esse afeto que vai fazer com que nós sejamos pessoas amorosas, e por sermos amorosos, seremos caridosos, e por sermos caridosos, estamos seguindo tudo aquilo que Deus espera de nós, tudo aquilo que nós assumimos fazermos quando pedimos a oportunidade de estarmos aqui como encarnados, cumprindo as nossas provas, as nossas expiações e buscando o crescimento espiritual que tanto almejamos. Portanto, é sempre dentro do lar que nós iniciamos e aprendemos. Aprendemos quando reconhecemos as qualidades da esposa no controle do lar, nas tarefas do dia a dia dentro do lar. Aquele trabalho que se renova a cada dia, que se repete a cada dia, numa constância e também num segmento diário de rotina. Também a esposa reconhecendo o esforço do marido em suprir as necessidades daquele lar, o esforço do filho na escola, buscando o aprendizado, captando isso, trazendo para dentro de si o conhecimento que vai torná-lo também um grande homem no futuro. É também dentro do lar que nós aprendemos os valores dos irmãos fora do lar, e aí nós nos tornamos seres comunitários, deixamos de apenas atuar dentro de casa
para começarmos a atuar no nosso meio, melhorando esse nosso meio através das nossas atitudes e das nossas ações. Assim como Cristo fez, ele não se deteve em uma comunidade apenas, ele procurou as demais para que levasse e pudesse levar a sua mensagem, o seu carinho e o seu exemplo a tantos quantos lhe foi possível fazer, dentro das dificuldades e das limitações que aquela época oferecia para cada um de nós. E dentro desse caminho, dentro dessa busca, nós precisamos ir fazendo os nossos conhecimentos. E nós só vamos entender que as diferenças dos nossos irmãos não são defeitos a partir de progressões que nós temos. E a primeira dela é conhecer as diferenças. É uma fase em que nós acolhemos o nosso próximo, não no sentido de analisá-lo, mas no sentido de nos despirmos de conceitos e preconceitos, buscando o entendimento e as razões do porquê dele ser assim. Na segunda fase, nós passamos a compreender as diferenças. É que aí nós passamos a fazer avaliações parciais, mas nunca definitivas, das razões que o levam a agir desta forma. E é estudando os motivos que levam ele a ser assim, é que nós descobrimos a essência do seu modo de ser. E aí compreendemos o seu papel cooperativo no universo, que ele está mostrando uma maneira de não ser e uma maneira que nós precisamos conseguir eliminar dele esse comportamento, para que ele também possa cumprir os grandes propósitos de Deus. E a terceira fase, a fase final, é quando nós aprendemos com a diferença. É a fase que nos permite, então, uma aproximação sem preconceitos, sem análises, do sentido que esse próximo tem. E essa forma propicia uma relação de aprendizado e de elastecimento. Elastecimento é compreendê-lo, tolerá-lo já não é mais dessa fase. Compreendê-lo, entendê-lo e também ter mais noções já da diversidade dos comportamentos que nos ensinam algo. É fácil entender nessa fase que nós entramos na alteridade, e a alteridade significa amar as diferenças. E é esse termo e é essa fase que nós precisamos buscar o mais rápido possível, porque com alteridade, preconceitos já não existem mais. Mas tudo isso vai depender de mudanças de comportamentos, mudanças de interpretações que nós fizemos, mas que são fáceis de serem buscadas se nós colocarmos diante de tudo o amor, se nós colocarmos diante disso tudo a caridade. E a caridade é a filha do amor, e todos nós precisamos, amando, sermos caridosos. E se formos caridosos, teremos os benefícios disso com toda certeza, pois não há em lugar alguma coisa que traga ou que faça pairar dúvidas sobre isso. Só a caridade nos traz a salvação. Para isso, precisamos abandonar também certas rebeldias que nós temos. A rebeldia na ofensa, porque a rebeldia na ofensa é nada mais do que uma mágoa que está sendo fortalecida, e esta mágoa pode se transformar em ódio. E aí nós construímos um muro entre os nossos irmãos. Também precisamos esquecer as rebeldias das ideias, porque aí nós conseguimos aceitar o ponto de vista dos demais.
E muitas vezes o ponto de vista deles nos ensina algo que melhora o nosso ponto de vista. E esquecendo essa rebeldia, nós aceitamos melhor essas colocações. Precisamos abandonar todas as rebeldias também por uma razão muito forte e bem clara. Toda rebeldia é prova de infecção pelo orgulho. O orgulho está infeccionando os nossos sentimentos, o nosso comportamento, o nosso pensar e o nosso agir. Por isso, de pronto, precisamos abandonar toda e qualquer rebeldia e no lugar dela colocar apenas a compreensão, que essa faz com que cresçamos, com que melhoremos e que também com que entendamos melhor tudo aquilo que está à nossa volta. Cada irmão é uma lição para nos ser trazida. Cada irmão é uma lição para nós exercitarmos os nossos conhecimentos e a educação dos nossos sentimentos. Em suma, cada irmão é uma ferramenta de progresso que nós temos. Precisamos aproveitar cada vez e cada oportunidade em que esta ferramenta cai em nossas mãos e nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos juntos. E juntos seremos mais felizes, e juntos evoluiremos, e juntos chegaremos ao crescimento espiritual, que é o objetivo que tanto buscamos neste mundo de provas e expiações. E é também o salvo-conduto que vai permitir que não precisemos mais passar por aqui, pois já passamos, aprendemos, evoluímos e alcançamos com isso o mérito de povoarmos esferas superiores, aonde isto é coisa do passado e já foi aprendido. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo até aqui e lanço o convite para que todos nós façamos uso o quanto mais do nosso afeto e deixemos ele crescer e tomar as dimensões necessárias a ponto de tornarmos esse mundo mais afetuoso, cheio de luz, de paz e harmonia, que é o que, em suma, falta bastante ainda para todos nós. Obrigado.